Olá, você que está acompanhando a programação da rede MLC. Neste momento, a gente começa mais um programa Deixa que eu pergunto. É o nosso programa de entrevistas semanal, onde a gente busca trazer para você conhecimento, clareza sobre determinados assuntos e deixar você a par do que está acontecendo no Brasil e no mundo. É muito importante que eu diga para você que esses temas escolhidos são temas que a gente aqui, junto com a equipe, tenta pautar para que você se aproprie de conhecimento e possa receber a transformação que o conhecimento nos traz. É óbvio que você pode comentar aqui embaixo, nesse vídeo, sobre qualquer tipo de assunto que você tenha curiosidade ou queira também saber sobre. A gente vai atrás do especialista, vai atrás de gente que passou por isso para poder trazer para a gente essas informações e fazer com que a gente se torne pessoas cada vez mais informadas, muito bem informadas e, portanto, transformadas. Um assunto que eu queria muito tratar, que eu queria muito falar aqui, desde a promulgação da reforma tributária, é falar sobre ela. Por quê? Porque apesar de você que está aí do outro lado entender que a reforma tributária é um assunto que ali é a responsabilidade dos empresários, de quem faz parte da cadeia produtiva, esse assunto ele diz respeito a todos nós. Porque tudo que é produzido pelos empresários, pelas indústrias, essa produção chega até nós como consumidores final e, portanto, recebendo essa carga tributária. A partir dessa conclusão e desse raciocínio que todos nós devemos ter, eu convidei hoje o doutor Anelson Souza, que está aqui na minha frente, que é pós-graduado em Direito Tributário, especialista em planejamento familiar. Vamos falar sobre isso aqui na rede MLC, para contar para a gente um pouquinho sobre os impactos dessa reforma tributária. Afinal de contas, apesar de todos os tributaristas, os legisladores dizerem que não vai haver o aumento da carga tributária para o consumidor final, essa reforma tributária está aí, muita gente se assustou com ela. Muito obrigada por ter vindo, doutor Anelson. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa Deixa que eu pergunto. Obrigado, Márcia, pelo convite. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a reforma tributária. Eu queria pedir que colocasse aqui na tela o dia da promulgação da reforma tributária, porque foi muito comentado, muito falado, e a gente trouxe para você que está aí do outro lado. Olha só, essa aqui foi a foto oficial, a gente vê o presidente ali sancionando a reforma tributária, e tem também um vídeo, não tem? Coloca o vídeo para mim. No artigo 60 da Constituição Federal, declaro promulgada a emenda constitucional número 132 de 2023, a reforma tributária brasileira. Um dia histórico, vinha sendo discutido há muito tempo já essa reforma tributária. O que ela significa para o país? Márcia, a reforma tributária é algo extremamente importante. Tá? Era necessário que fosse realmente feita uma reavaliação desse nosso sistema tributário, né? E hoje, nós, com a reforma tributária, a tendência, né, a promessa é que as coisas fiquem mais simples, mais transparentes, né? E não necessariamente que haja um aumento de carga tributária. Talvez haja uma distribuição maior dessa carga tributária para todos os agentes envolvidos, né? Porque hoje o que nós vimos é que alguns setores públicos, nós podemos falar isso mais à frente, acabam pagando mais impostos do que outras atividades. Então, talvez, com essa reforma tributária, as coisas fiquem um pouco mais equilibradas. Agora, quais foram os impostos que foram modificados com a reforma tributária? Na primeira proposta, ia haver a extinção de 5. Né? Nós iríamos extinguir o IPI, né? O PIS e o COFINS, que são impostos federais, o ICMS e o ISS. Hoje, o IPI ele não vai ser mais extinto em razão da Zona Franca de Manaus, porque ele vai ser utilizado como uma forma de manter a Zona Franca de Manaus ainda competitiva. Nós podemos falar isso um pouco, isso necessitaria mais tempo, mas dá para falar um pouquinho sobre isso também. Então, hoje, em tese, seriam 5 impostos entre 3 federais e 2 estaduais e municipais que serão extintos. E olha, a gente tem perguntas da nossa audiência, pessoas que a gente vai conversando, vai falando, né, que vai falar sobre esse assunto, e alguns questionamentos surgiram. Então, a gente vai colocar aqui a primeira pergunta que a gente tem, eu acho que é da... O que seria o ICMS e como eu sei o quanto eu pago disso? Áudria Beatriz. Obrigada, Áudria Beatriz. Um legal para ela também, um joinha para ela. Ela pergunta o que é o ICMS e como é que eu sei quanto eu pago por isso. O que significa ICMS? Bom, Áudria, né? O ICMS é um imposto sobre circulação de mercadorias. Então, toda vez que uma mercadoria muda de titularidade, sai de uma empresa A e vai para uma empresa B, você tem que pagar o ICMS, né?
Aqui no Amazonas, o ICMS, que era de 18%, modificou agora para 20%. Né? Então, esse também é um dos impostos que eu citei que vão ser extintos com a reforma tributária. Mais um imposto, de acordo com perguntas aqui da nossa audiência. Deixa eu ver. Pode botar no ar. O que é IPI e para que ele serve? O IPI. Ana Luísa, de 20 anos. Obrigada, Ana Luísa, pela pergunta. IPI. Bom, Ana Luísa, o IPI ele é um imposto sobre produtos industrializados. Então, ele é um imposto basicamente pago pela indústria. Né? Aqueles que realmente produzem algo acabam recolhendo o IPI. Ele é um dos impostos que estavam sendo prometidos ser extintos, né? E que vão ser reduzidos para alíquota zero, mas que ele ainda vai ficar vivo ainda em razão da Zona Franca de Manaus para poder manter os benefícios. E também tem a regrinha de transição que a gente vai falar sobre tem isso uma regra hoje de transição ainda. Mais uma pergunta. Eu queria saber qual é o papel da alíquota no imposto. Todo imposto, a Melk Camille, 20 anos, obrigada, Melk. A gente sempre fala de alíquota quando a gente está falando sobre os valores que se vai, quanto de imposto que eu vou pagar, qual é a alíquota daquele imposto. E para a gente poder falar sobre ICMS, IPI, os impostos substitutos a todos esses que foram modificados com a reforma tributária, a gente tem que entender o que é alíquota. O que é alíquota? A alíquota é o percentual que se joga em cima de uma base de cálculo e que vai dar o valor do imposto a ser pago, né? Então, cada imposto ele tem uma alíquota com base na lei, né? E que vai dizer qual vai ser o valor, o impacto do imposto em relação ao que está tentando se tributar. Então, é o percentual em cima de uma base de cálculo. Percentual em cima de uma base de cálculo, em cima de um fato gerador? No caso que nós estamos falando hoje de imposto sobre consumo, né? Então, vai ser uma alíquota em cima de um determinado fato gerador, né? Que foi estipulado em lei e que vai determinar o valor do imposto. Eu gosto muito de tributo, porque na época, nos meus idos, que a gente estudava direito e tudo, direito tributário era uma das matérias que eu mais gostava. E quando a gente fala de fato gerador, para você ter uma ideia, para você viver, né, em um Estado democrático de direito, você precisa custear esse Estado democrático de direito. Ou seja, você precisa pagar o fato do Estado levar até a sua casa água, o fato do Estado levar até a sua casa a iluminação, o fato do Estado... aqui, quando eu falo Estado, eu não estou falando do Estado Amazonas ou do Estado Ceará, eu estou falando do Estado como um poder autônomo que estabelece o território, que tem um governo... Uma máquina pública, né? Uma máquina pública na qual a gente está submetida, tá? Então, se você, por exemplo, está aí do outro lado, eu tenho carro, vai ter que pagar IPVA, porque qual é o fato gerador? O fato de você ter carro. A gente está agora com o IPTU que vai pagar no dia 15 de março, né? Eu não sei quando é que vai para o ar, que é a nossa entrevista, mas dia 15 de março todo mundo vai ter que pagar ou o valor completo ou a primeira parcela do IPTU. Esse período também é o período que se abre para o pagamento do imposto de renda. Inclusive, tem alguns memes aqui que eu acho fantástico, como eu sempre quis usar esses memes, a gente vai usar hoje, está falando de reforma tributária. Por que é importante a gente dizer isso, pessoal? Porque não dá para você viver sem pagar tributo, sem pagar imposto. Não dá. Para isso, você teria que viver num lugar ermo, sem a presença do poder público. Então, o imposto ele é para ser positivo, porque ele dá serviços para a gente em contrapartida, né, doutor Nelson? É interessante você ter falado sobre isso. Um dia desse eu estava discutindo sobre isso com uns amigos da área tributária e foi perguntado justamente isso, né, se a nossa carga tributária é muito alta. E na discussão nós chegamos à conclusão, não é que a nossa carga tributária é alta. Na verdade, a gente não vê para onde vai esse dinheiro, né? Mas a carga tributária é essencial e vão ter países que, inclusive, têm carga tributária muito maior que a nossa, mas que tem saúde que funciona, transporte público que funciona, educação que funciona. Então, isso acaba sendo agregado, né? A gente não precisa mais pagar por isso porque o Estado né, já arca com isso muito bem. No melhor dos mundos, ninguém teria que custear educação, ninguém teria que custear a segurança pública. Eu vou tirar a educação, porque tem alguns países que ainda dizem a educação, mas é responsabilidade da pessoa, né? Por exemplo, na América, você é obrigado a pagar a universidade. A universidade, né? A universidade, mas a escola é pública e é responsabilidade do Estado pela educação do nível médio. Então, o ensino fundamental, que lá ensino médio, que lá é chamado de high school. Então, o que o Estado tem obrigação de custear? A obrigação de custear do Estado a segurança,
as vias por onde transitam os carros, os viadutos, a mobilidade urbana, água potável, o acesso dessas pessoas a um guarda-chuva de proteção que vai fazer com que ela monte o negócio dela e saiba que o negócio dela vai ser próspero, porque ela tem ali facilidade, não tem burocracia e tudo mais. Voltando aqui para o nosso tema, que é a reforma tributária, para facilitar a vida do brasileiro, tá? Essa foi a intenção do Congresso, sancionado pelo presidente. Tem mais uma pergunta aí? O que é ISS? Para onde ele vai? Pedro Henrique, 19 anos. Então, o ISS é um imposto sobre serviços sobre serviços de qualquer natureza, né, na verdade. E a pergunta para onde vai é muito relativa, porque o imposto ele não está vinculado a nenhum serviço específico, né? Então, o imposto ele é um dinheiro que vai para os cofres públicos e que vai depois passar por uma dotação orçamentária, onde vai se dizer o que vai ser feito com esse dinheiro. Então, o ISS, por exemplo, ele não está vinculado a nada, né? Existem alguns tributos que estão, que é o caso da taxa, né? Mas o imposto em si, como o ISS, ele não está vinculado a nenhum serviço específico. Inclusive, é importante a gente falar sobre essa questão da taxa, porque às vezes você tem poço artesiano na sua casa, mas tem lá o cano que passa da concessionária de águas. E se você não pedir que ela cancele a disposição que é colocada para você, você vai ter que pagar a taxa. Aí tu diz assim, mas eu sou obrigada a pagar a taxa, eu nem uso a água, porque a taxa é um serviço colocado à sua disposição. Para que você não pague, você tem que mandar tirar o cano praticamente dali da sua casa, tá bom? A gente vai lembrando aqui de casos que eu acho importante para você saber. A gente acabou, tem alguma pergunta ainda? Ainda tem uma? Coloca aí a outra. O que é PIS e COFINS? Eu pago por esses tributos? PIS e COFINS é a pergunta da Stephanie Bendes, de 21 anos. Stephanie Bendes. Então, o PIS e COFINS ele é uma contribuição, né? O PIS ele é destinado basicamente para a parte da previdência social, né? A parte de seguro, então é tudo voltado para essa área social, né? E essas sim são contribuições vinculadas, né? Então, se nós pagamos, acaba que no final todos nós pagamos sobre isso, né? Mas acaba sendo embutido dentro do produto. Ou diretamente ou indiretamente. Ou né? direto ou indiretamente nós acabamos pagando e vem embutido em todos os produtos daqueles os quais nós consumimos, né? Aí, nós falamos aqui de todos os impostos já, né, Lu? A Lu é a nossa produtora, a Luciana com Y. Nós falamos do ICMS, nós falamos do ISS, nós falamos do PIS/COFINS, nós falamos do IPI e nós falamos do ISS. Como esses impostos ficaram, como é que funcionam esses impostos quando a gente fala, está aqui, eles todos aqui, olha, quais são os entes federativos? A União, o Estado, o município, aqui está o imposto no meinho, e aqui tem todos os impostos previstos. Então, aí os 5 impostos, os principais que vão ser extintos, né? Com exceção do IPI, que não vai ser extinto, né? Então, o PIS e COFINS ele vai ser extinto, o ISS vai ser extinto, o ICMS também vai ser extinto, né? O IPI ele vai ser uma alíquota a zero, tá? Justamente, e a gente pode falar isso num tópico depois, posterior, para poder manter a competitividade da Zona Franca de Manaus. Então, ele vai ser zerado, né? Mas quando tiver estados fora daqui que produzem a mesma coisa que nós produzimos aqui, eles vão tributar o IPI para eles, para manter a competitividade para a gente, entendeu? Então, mas fora isso, todos eles vão ser extintos naquela sequência, naquela regra de transição que vai existir. Que a gente vai falar daqui a pouco. Agora, coloca para mim aquela tabela de como que, às vezes, o mesmo fato gerador, você já entendeu o que é fato gerador. Fato gerador é a ação ou a posse em que vai incidir determinado imposto, a alíquota vai ser calculada, né? Então, a gente tem aqui, isso aqui foi, os meninos colocaram aqui, ó. O que é a indústria? A indústria vende por 100, aí vem o valor da venda, sai por 130, porque tem o IPI, e aí, em cima da venda... Aqui é ICMS, no caso, né? Ali onde a indústria, quando a indústria... Ali aqui ele está fazendo uma simulação de ICMS. Quando é que o ICMS incide? Quando a indústria vende ali para o distribuidor e o distribuidor vende para a loja e a loja acaba o consumidor final. Para você entender então, aqui, está havendo uma transferência de titularidade. Então, a indústria vai produzir um produto que vai vender para um distribuidor que vai depois para o consumidor final. Está havendo uma transferência. Toda vez que há essa transferência, vai ser pago o ICMS. Aqui, no caso, o ICMS ele vai ser descontado, porque o ICMS ele é um imposto não cumulativo. Tá? É um dos impostos não cumulativos que nós temos. Então, a tendência é que aqui vai ser debitado, ó, tem um crédito gerado. Era importante ter uma outra coluna aqui para dizer qual é a diferença que se paga. Então, dos R$ 23,40 que teria que pagar,
menos os R$18. Então, ele paga a diferença. Certo. Entendeu? E assim por diante. Dali também, do 32 que ele tinha que pagar, menos os R$23,40. Então, ele paga a diferença. Então, isso é debitado. Vai gerando um crédito e vai sendo debitado. Ao final, o total vai ser sempre aquele, R$32,40 no total a ser pago. O crédito aproveitado. Cadê outra arte? Eu acho que eu queria aquela tabelinha. Que mostra todo... Não é, acho que não, é uma que mostra por... O que vai... Isso aqui... isso aqui foi que eu pedi para... Porque eu falei assim para o pessoal, para a equipe, né? Mas eu quero mostrar para as pessoas onde é que está esse tributo que está sendo pago. Aquele ali, ela colocou ali o valor de um perfume, R$1.000. Aí a alíquota do valor do perfume é 42%. Vai depender do valor agregado, né? Sim, e do INCM do produto. Cada INCM vai ter uma alíquota diferenciada. Você vê que a alíquota do caso dos perfumes é bem alta, né? Então, isso vai incidir em cima do valor do perfume e acaba refletindo no valor final, né? Ou seja, no final, como a pergunta daquela moça perguntou, nós estamos pagando no final o valor tudo agregado, entendeu? Agora, esse perfume é aquele Chanel 5, Luciana? Que perfume caro da moléstia é esse, né, minha gente? É por isso que a gente usa alfazema, né? R$23 o vidro de alfazema no supermercado, que inclusive incide ICMS, né? No vidro de alfazema também, né? Então, é caro esse perfume aqui, viu? Chanel 5, para quem não sabe, foi o Chanel usado por Marilyn Monroe e ficou muito famoso, é um perfume da Chanel, e a Marilyn Monroe disse uma vez numa declaração dela que ela dormia sem nada, exceto com o Chanel 5. Deve ser esse perfume, R$1.420, pelo amor de Deus. Deve ser o dela, inclusive. Deve ser, inclusive, o da própria Marilyn Monroe, né? Que deixou o restinho do frasco ali e virou... Vamos lá, tem mais uma arte aqui. Eu queria aquela da tabelinha, que o doutor Nelson... Aqui. Aqui é para você ter uma ideia do que pode incidir no mesmo produto. Vai lá, Nelson. Aqui demonstra bem, Márcia, o motivo da reforma tributária. Tá? Você vai ver que alguns setores da indústria, do comércio, vão pagar tributos. Né? Então, a indústria paga IPI, paga ICMS e paga PIS/COFINS não cumulativo. Aí você vai ver o comércio, paga o ICMS e paga não cumulativo ou cumulativo. Vai depender do regime de tributação. Se for real, é não cumulativo. Se for presumido, cumulativo. Mas aí você vai para o serviço. O serviço, muitas vezes, tem um valor agregado menor, né? Tem menos produtos, mas olha, ele vai pagar só ISS e PIS/COFINS cumulativo. Então, isso acaba gerando um desequilíbrio em relação às atividades. Então, o objetivo da reforma tributária é justamente equilibrar as atividades de modo geral para que tudo possa acontecer de forma mais equânime. Todo mundo paga os mesmos impostos, basicamente, entendeu? Aí, a partir dessa tabela que a gente viu, a quantidade de impostos, a quantidade de impostos, né, que incidiam, às vezes, sobre a mesma atuação comercial, o mesmo serviço podia incidir outros impostos e tudo mais de um imposto e tudo mais, veio a reforma tributária para substituir esses impostos, esses 5 impostos, por outros impostos. Mais 2 impostos. Na verdade, mais de 2, né? Mas são os 2 principais, que é o IBS e o CBS. Né? E uma das características que eu acho importantíssimos da reforma tributária, e justamente do IBS e do CBS, é que ele vem trazendo um princípio que se chama neutralidade. Né? O que é a neutralidade? Neutralidade. Eu tinha até anotado aqui para perguntar. A neutralidade ela é a capacidade de se manter neutro, né? Evitando que as pessoas façam escolhas por conta do preço do tributo. Então, por exemplo, muitas vezes um tributo mais caro em determinado produto faz com que uma empresa escolha um outro produto, de repente, de uma qualidade menor, mas porque vai incidir menos imposto. Então, isso não é neutro. Isso faz com que a pessoa, pela dor, escolha uma coisa, de repente, de não tão boa qualidade. Entendeu? Isso acontece na construção civil. Pois é, tu tinha me trazido o exemplo da construção civil. Dá para botar aquele quadro novamente de ICMS? Aqueles quadrinhos, por favor. O anterior. Aquela tabela assim. Vou dar um exemplo aqui. Vamos lá, construção civil aqui. Está vendo que ela cobra ISS e PIS/COFINS não cumulativo. Né? E vamos lá que ela vai fazer uma laje pré-moldada. Tá? Então, se ela compra essa laje pré-moldada, que é de uma qualidade boa, ela vai pagar o ICMS e o PIS/COFINS. Mas se ela fabricar isso em casa, lá na sua própria indústria, ou então pedir para alguém fabricar para ela, vai ser cobrado o ISS e o PIS/COFINS. Então, isso vai impactar. Então, ela vai acabar escolhendo ou pelo ICMS, que é mais caro, ou pelo ISS, que é mais barato. Qual que ela vai escolher? O ISS. Mais barato. Será que a laje feita
em argamassa é melhor que a pré-moldada? Eu não tenho conhecimento técnico para falar, mas isso não pode ser o motivador da escolha, não pode ser o preço do tributo, mas sim a qualidade que deveria ser a motivação. Então, isso é a falta de neutralidade tributária. A nossa carga tributária ela é tão complexa e tão pesada que faz com que as pessoas acabem optando pelo aquele mais barato e não necessariamente o melhor. Nos Estados Unidos, quando a gente compra, a gente paga sempre o mesmo tributo no fim de tudo. Lá existe um sistema parecido, não é o que nós estamos. O nosso é muito mais parecido com a Europa, tá? O IVA da Europa. Ele é muito mais parecido com o IVA da Europa. E aí, lá nos Estados Unidos, eles têm essa opção. Eu acho que você paga o mesmo tributo, mas você tem a opção de escolher entre se esse serviço, quais são as diferenças na qualidade do serviço, na forma de prestação, mas você o tributo não é um fator que determina a sua escolha. O pagamento de mais tributo ou de menos tributo não é um fator que determina a sua escolha. Então, com a reforma tributária, outra mudança importante, Márcia, eu não sei se você vai falar sobre isso, mas justamente essa regra da não cumulatividade, Sim. ela vai ser regra verdadeiramente. Hoje nós temos tributos que são, outros que não são, outros que são às vezes e outras vezes não, e isso que gera confusão, né? Isso faz com que algumas pessoas paguem numa cadeia de valor agregado, a cada valor agregado continue pagando os mesmos impostos. Certo. Então, quando se cria a regra da não cumulatividade, que é o que nós vamos fazer, pagou-se aqui, não se paga mais. Então, não vai agregando em cima, vai tendo imposto em cima do valor agregado. Então, pagou sobre 100, não vai mais pagar sobre 130, sobre 150, pagou só em cima do 100, entendeu? Então, essa vai ser a regra também da nossa reforma tributária. Vai ser uma não cumulatividade geral, ampla, né, e Entendi. restrita. A gente tem a imagem 6, a imagem 6 era aquela lá que tu tinha colocado, Lu? Então, vamos colocar aqui a imagem 7, para a gente entender essa implementação. Tinha uma antes, né? Não sei Essa aqui é a imagem 6? Essa aí. Aqui fala os impostos que vão ser extintos e outros que vão ser criados. Você vê que tem o CBS, o IS e o IBS. Tá? O CBS e o IS são impostos federais. O IS ele vai ser um imposto utilizado, como é utilizado hoje o IPI, para inibir talvez uma atividade. Então ele vai ser criado. Eu estava olhando esse imposto e falava, meu Deus, mas qual é esse imposto mesmo? Eu me lembrei que é o imposto do cigarro, o imposto... Hoje o IPI, por exemplo, salvo engano, do cigarro é 400%. Para quê? Para inibir a atividade. Né? Então o IS ele vai ter essa função de inibir algumas atividades ou outras, né? Justamente, ou fomentar, ou incentivar, vai ter essa função extra fiscal. Tá? Na verdade, servir de estímulo ou não para uma determinada atividade. Uma atividade que pode ser nociva à saúde. Isso. Né? O CBS ele vai justamente substituir o PIS e o COFINS, né, que são os impostos federais. E o IBS vai o estadual e o municipal, que é o ISS, né, o ICMS e o ISS. E aí a gente tem um prazo para a implementação disso, né? Sim. Aí a gente entra aqui na implementação. Tem um prazo e tem as etapas a serem tratadas, né? Então, deixa eu ver se aqui... Isso. Vai iniciar aqui em 2026, mas aí ele vai começar com um teste ainda, né? Você vê que a alíquota do CBS e do IBS é insignificante ainda, né? Então, ele começa pelo 0,9%, 1% e vai ficar fazendo essa regra de transição. Aí você vê que o IS ele poderá ser criado, porque ele vai depender se vai ser necessário ou não, né? Então, aí ele vai passando de ano a ano, vai sendo realmente implementado e vai começar a ter a extinção. Você vê que o IPI ali ele não vai ser extinto. Você vê que o PIS e o COFINS vão ser extintos em 2027, mas o IPI não, ele vai ficar apenas com uma alíquota zero. Por quê? Porque o IPI ele ainda vai existir com o intuito de se manter ainda, aí acho que tem embaixo aí, a Zona Franca de Manaus competitiva. Está aqui. Tá? Se você quiser que a gente faça um podcast, uma entrevista, né, falando só sobre essa questão da transição e da legislação atual com a reforma tributária e a Zona Franca de Manaus, comenta aqui embaixo. Por quê? Porque você é que vai fazer o conteúdo que a gente está conversando aqui no programa Deixa que eu pergunto. Você faz a sua questão e deixa que eu pergunto. Né? É por isso que a gente traz para você esse programa aqui. Então, comenta aqui embaixo do que você quer que a gente trate e do que a gente quer que você quer que a gente fale. A intenção da rede MLC, principalmente com essa playlist do Deixa que eu pergunto aqui no canal, é fazer com que você tire suas dúvidas. Como você não consegue vir aqui até o estúdio para falar com o entrevistado, aí você deixa que eu pergunto para ele a sua dúvida, ok?
E então a regra de transição vai ser periódica, né? Sim. E quando você viu lá que o doutor Nelson falou sobre a alíquota que vai ser implementada da CBS, olha lá, o teste da alíquota, lembra lá que a gente teve uma das pessoas da nossa audiência perguntando o que é a alíquota. É justamente o percentual que vai ser cobrado. Ele fala insignificante porque não é nem 1%. É interessante falar sobre isso também, só para fazer um adendo, que tanto o CBS quanto o IBS eles vão ser criados através de uma lei complementar, tá? Da União. Tá? Mas as alíquotas, quem vai definir vão ser os estados e municípios. Tá? Então, eu estou falando do IBS, né, que é o Imposto Estadual e Municipal. Para que isso? Para manter a autonomia dos estados, do Pacto Federativo, né, para que eles possam continuar gerindo os seus recursos. Então, as alíquotas do IBS vão ser ainda definidas, continuar sendo definidas tanto pelos estados quanto pelos municípios. Embora quem vai criar, através de uma lei complementar, vai ser a União, os dois impostos. Tá? Ok, ótimo. Porque você diz, mas a União ainda vai ter que criar? Vai. A reforma tributária previu, mas não existe ainda uma lei que regulamente. Olha, o imposto, o CBS e tal, só para ele, para determinar. É isso que vai acontecer. E assim, né? detalhe, lei complementar. Né? Geralmente os tributos eles são criados por lei ordinária. E a lei complementar ela requer um quórum mais qualificado de criação. Então, precisa de maioria absoluta, enquanto que a lei ordinária é maioria simples. Né? Então, hoje, para se criar, através da lei complementar, precisa de um quórum mais qualificado, inclusive. Quórum qualificado é a presença dos deputados federais e dos senadores em sessão plenária. Maioria simples, maioria absoluta. Maioria simples é a maioria dos presentes. Me corrija se eu estiver errado aí, tá, Nelson? Maioria dos presentes. Então, vamos dizer que 5 deputados federais faltaram. Quantos nós temos aqui? Nós temos 500 e pouco, vamos dizer lá. 5 faltam, são 541, se eu não me engano, deputados federais. Tem 535, tá? Dos presentes, a maioria aprovou a lei. Então, a lei está vigente. A lei complementar, isso é a lei ordinária. A lei complementar precisa da maioria absoluta. Então, vamos dizer que a lei complementar exige que 270 deputados federais votem. Se só tiver na plenária 255, não é votada, porque precisa da maioria do total dos deputados que o Brasil todo escolheu. A maioria simples é dos presentes. Se tiver 220 presentes, não é a maioria. Você está vendo que tem 220, não é metade de 541. Mas é votada e, se 200 aprovar, a maioria do que está lá aprovou, é certo. Por que o legislador determinou as diferenças entre a legislação complementar, a lei complementar e a lei ordinária? Por quê? Porque precisa que, não se esqueça, os deputados federais é a representatividade dos estados ali, né? Nós que escolhemos eles. Então, é preciso que a maioria dos estados aprovem. Eles estão representando ali os estados, bem como os senadores, e são só 3 senadores por cada ente da federação. Mais alguma arte aqui? Não. A Nelson, doutora Nelson, eu chamo de Nelson, ele é meu amigo, né? Mas a gente chama de Nelson. Não podia nem dizer, jornalista não tem amigos. Jornalista não tem amigos, mas a entrevistadora tem, né? A apresentadora tem. A Nelson, o que eu não te perguntei que é importante que você diga aqui para todo mundo que está acompanhando o Deixa que eu pergunto. Deixa que eu te pergunto. Diz o que eu não te perguntei, que eu vou te perguntar. Eu acabei falando, né? Que é a questão da neutralidade, não como atividade que eu acho que você não tinha perguntado. Mas, fora isso, eu vejo com bons olhos a reforma tributária. O nosso sistema tributário ele é realmente muito complexo, são muitas legislações esparsas, isso gera muita confusão nos operadores do direito e nos contadores, né, nos empresários, então isso muda toda hora. Então, unificar isso, tornar isso de forma mais simples, né? E eu não estou falando aqui de carga tributária, não estou falando de peso, não estou falando apenas realmente da simplicidade que isso vai se tornar, vai ficar muito melhor, né, em relação ao que nós temos hoje, né? É muito melhor, viu? Acho que a gente tem o quê? Eu vou dizer um número aqui. Quantos tributos nós temos no Brasil? 70? De consumo, realmente, que é o que nós estamos... Que se trata a reforma tributária, nós estamos falando desses 5, né? Mas aí nós temos ainda sobre renda, temos vários outros tributos aí. E tributos que geram uma pesadíssima carga. Que não está sendo mexido nisso nesse momento, tá? Nós estamos falando só dos impostos em relação a consumo. Exato. Nós estamos no mês de março.
E é muito importante que a gente discuta aqui que nós estamos no mês em que se abre as portas para as declarações de imposto de renda. Nós estamos falando de reforma tributária, imposto de renda não está na reforma tributária. Mas eu não poderia deixar de mencionar aqui o imposto de renda, porque eu gosto muito dos memes que surgem nesse período de abertura do imposto de renda. Imposto de renda é um imposto que é pesado, né, Anelson? Mas é necessário, né? Como você disse, o Estado ele não tem atividade econômica, então a forma de aferir renda é através do imposto, né? E a contrapartida, para poder se dar, tem que ter esses impostos, né? E aí eu pedi que a produção levantasse alguns memes que eu adoro. Aí a gente começa aqui com já sei, é o coelhinho da Páscoa, não é não? Não, está longe de ser, né? Está longe de ser, é um bendito de... Porque a gente está no mês de março, né? Inclusive, esse podcast ele está sendo gravado aqui no mês de março, essa entrevista está sendo gravada no mês de março, e a gente vai trazer para você que é o mês que a gente fala do imposto de renda, que começa a declaração. O outro, não precisa enviar a declaração de imposto de renda, ou seja, eu ganho muito pouco, porque tem o limite... Tem um limite, mas parece que houve uma alteração, eu não me recordo de cabeça agora, mas houve uma alteração nesse limite também, né, esse ano. Aumentou um pouquinho mais. Aumentou. Né? A faixa de isenção aumentou um pouco mais. Se eu fizer um poema de amor para o imposto de renda, vale como declaração? Não, não vale. Infelizmente. Não vai valer nada. Não. O máximo que pode acontecer é o fiscal se apaixonar. Ou cobrar mais caro também, se não for boa, né? Fica chateado se não for boa a declaração. O poema de amor. Investidor em renda variável quando vai fazer a primeira declaração de imposto de renda. Suando frio. Por quê? Porque não é fácil fazer declaração. Os contadores que o digam, né? Não é fácil fazer declaração de renda variável. Porque você tem que ver renda variável é investimento em bolsa de valores, por exemplo, né? E aí você fica suando frio. Agora, eu acho que o último é o mais engraçado. Ah, não, aqui. Olá, estamos ligando para lembrar que a senhora tem que declarar o seu imposto de renda. Ok, obrigada por lembrar. Declaro que eu sou pobre. Eu sou pobre. Mas até isso tem que declarar, né? É importante que se saiba que até mesmo quem é isento tem que fazer a declaração de isento, né? Tem que ir lá e dizer, eu sou isento. Tem que ter a declaração, né? Tem que fazer a declaração para a Receita. Você sabe o jeito certo de declarar essa operação? Não, senhor, nem a gente, Receita Federal. Porque é tanta informação que cai ali na medida da declaração do imposto que, às vezes, a Receita... Tem certeza que a Receita sabe como declarar? Embora seja bem intuitivo o sistema, né? São alguns termos técnicos que as pessoas, às vezes, acabam se esbarrando, né, em dificuldade. Por isso que é bom ter um profissional que ajude, né? O contador, né? Orlando. Posto de renda foi criado em 1922, investidor em 1921. Mó paz. A investidora no corpo desta apresentadora lamenta também, porque essa, para mim... Aqui é a Receita Federal e aqui é o brasileiro. Você me deve dinheiro, pague seu imposto. Fala quanto eu devo, que eu pago. Quem tem que calcular quanto nos deve é você. E se eu errar... Aí tem um palavrão, não vou repetir, mas eu queria, mas eu não vou falar. E se eu errar, eu pago quanto eu quiser. Se errar, vai para a cadeia. A gente sabe o que você deve. Então, fala quanto é que eu devo, que eu pago. É uma confusão isso, né, Nelson? Exatamente. É porque acaba sendo, como o nome já diz, é declaração. Nós é que declaramos o quanto nós achamos que devemos, né? E aí eles calculam o imposto para a gente. Mas realmente é sempre um momento de muita insegurança, né? É uma insegurança, porque tu declara, tu não sabe se tu vai cair na malha fina. Malha fina chega a dói, né? Dói. Malha fina é a mesma coisa que bateu, sei lá, alguém na porta e dizer, sai da tua casa, infeliz. É mais ou menos por aí. Obrigada, Nelson, por ter vindo hoje com a gente. Obrigado você, Márcia, pelo convite. Estou à disposição. Está à disposição. E se você tiver mais alguma dúvida ou mais alguma pergunta, comenta aqui embaixo, por favor. E se quiser também sugerir algum tema, a gente está aqui para você e por você. Quer mandar beijo para alguém? Não, só para minha esposa mesmo. Obrigado. Senão depois ela briga comigo. Para a Tayana, não quer mandar beijo? Estava pensando na Tayana. Opa, para minha esposa querida. Por favor, Tayana. Minha irmã, gente, é minha cara. Capaz que você encontre Tayana no caminho e fale, Márcia, não é. Porque se as filhas dela me confundem, imagina você que não conhece as duas pessoalmente. Você que acompanhou este programa de entrevistas aqui da Rede MLC, muito obrigada. Quem quiser comentar, comenta, curta, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para notificações e em breve a gente volta falando sobre outro assunto. Muito em breve eu quero falar sobre planejamento sucessório, você vai gostar muito desse assunto, você vai gostar muito desse tema, ainda mais quando a gente fala sobre os impostos que recaem sobre inventário, sobre sucessão e tudo mais. Calma, a gente vai trazer para você a solução para os seus problemas, tá bom?
Não somos organização Tabajara, mas vamos trazer a solução para os seus problemas. Esse foi mais um Deixa que eu pergunto. Você que está do outro lado, faz o comentário aqui embaixo e pode deixar que eu pergunto. Até a próxima!